A digitalização do comércio trouxe novas questões e processos que pareciam estar dominados pelos empresários. Armazenamento, controle de estoques e velocidade na entrega de produtos passaram a ser revisitados com outra perspectiva. As demandas por conectividade, serviços de estocagem, novos serviços de logística e ampliação de redes móveis passaram a ser cruciais para o comércio e os serviços. Afinal, como proporcionar um ambiente favorável à expansão do comércio sem que haja uma discussão sobre a logística e infraestrutura? Para debater o assunto, convidamos os senadores Wellington Fagundes e Elmano Ferrer. A deputada Paula Belmonte. O presidente da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, Leonardo Severini. E o presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, Geraldo Defalco. Bem, nós estamos aguardando ainda a presença do senador Elmano Ferrer, da deputada Paula Belmonte, e enquanto nós aguardamos as presenças deles, nós vamos convidar para esse microfone para que dê uma palavra inicial a todos os senhores e senhoras aqui presentes, o senador Wellington Fagundes. Senador, por favor. Boa tarde, quase boa noite a todos. Posso pedir mais um boa noite, boa tarde, né? Boa tarde. Eu quero aqui, com muita satisfação, cumprimentar a todos vocês. Me parece que estava programado para vir também o ministro Tarcísio, e como me parece que não foi impossível a vinda dele, me pediram para fazer uma fala. Então, eu quero aqui cumprimentar a todos, em nome do nosso companheiro, presidente da Confederação Nacional dos Diretores Logísticos do Brasil, nosso companheiro José César da Costa. Também, em nome de todos os estados brasileiros, cumprimentar o presidente da Federação Mato Grossense de Dirigentes Logísticas, que é o nosso companheiro David Pintor, jovem que assumiu agora a federação. Cumprimento também o Leonardo Severini, presidente da ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados. Quero aqui cumprimentar a Paula Belmonte, deputada federal, que deve estar chegando também. Quem mais está aqui? Da nominata. Eu cumprimento a todos, até porque cheguei agora também, e eu vou aqui me dirigir as palavras a todos vocês. Há alguns anos, temos trabalhado intensamente na defesa da infraestrutura de transporte do Brasil como condição essencial para gerar competitividade e, com isso, redução de custos de produtos para o consumo da nossa população. Nesse sentido, aliado a outros parlamentares que pensam semelhantemente, criamos e estruturamos a Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura, a FRENLOG,
que tenho a honra e o prazer de liderar nesse momento, e juntamente com a Frenlog, também o IBL, o Instituto Brasil Logística, que temos como sede e grande parceira mantenedora a CNT, a Confederação Nacional de Transportes. Neste momento que ainda enfrentamos uma crise sanitária sem precedentes no mundo, assumi a comissão da Covid e, como relator da comissão da Covid, temos trabalhado de forma bastante intensa para que o Brasil possa, principalmente, ter aquilo que já está provado, que consegue minimizar ou, pelo menos, diminuir a incidência de mortes no mundo, que é a vacina contra a Covid. E também, claro, a nossa comissão não é a CPI, quero que vocês façam bem a diferença. Nosso papel é a comissão da Covid, com o papel de buscar a solução. Tivemos as crises, principalmente a falta não só de oxigênio, como também dos insumos básicos, e essa pandemia acabou mostrando para o Brasil e para o mundo que todos nós estávamos relativamente despreparados, principalmente um país como o Brasil, a 8ª potência do mundo, 7ª potência do mundo, com mais de 220 milhões de habitantes, e, de repente, não termos tranquilizantes para que o médico pudesse manter um paciente em uma UTI, bem como os respiradores. Trabalhamos muito, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Saúde, para que a gente pudesse buscar a autossuficiência nesses produtos. E daí, também, estamos trabalhando ainda, inclusive eu fui autor de um projeto de lei, porque o Brasil, por incrível que pareça, nós já tivemos algumas fábricas de vacina contra a Covid humana, contra vacinas de um modo geral. Agora veio a Covid e o Brasil desmobilizou as suas fábricas humanas de vacina. E eu sou médico veterinário. E o Brasil, ao contrário, na saúde animal, dado a ser um país altamente produtor de proteína animal e ser um dos maiores exportadores do mundo, nós temos hoje 22 fábricas de vacina veterinária. E, como relator da comissão da Covid, então, trabalhei junto com meus companheiros, conversando com o Sindicato de Saúde Animal, e daí selecionamos 4 grandiosas indústrias que pudessem fabricar vacinas contra a Covid. Apresentamos o projeto de lei no Senado da República, foi aprovado por unanimidade, depois também na Câmara dos Deputados e agora já sancionado pelo presidente da República. E, ao mesmo tempo, trabalhamos, então, a pesquisa para que o Brasil pudesse desenvolver a vacina própria. E eu quero aqui dizer que hoje tem boas notícias, porque o Brasil já tem pelo menos 4 vacinas que poderão, com tecnologia 100% brasileira, que poderão, então, até o final do ano, estarem sendo produzidas aqui no Brasil e fabricadas no Brasil. Isso é uma notícia alvissareira, porque os investimentos foram feitos e a gente não sabe, não pode dizer ainda por quanto tempo nós, o mundo, dependeremos de vacina. Porque as variantes estão aí, né? Agora mesmo nos Estados Unidos tivemos o problema da variante Delta, e lá, por incrível que pareça, mesmo tendo vacina, grande parte da população, boa parte da população não quer se vacinar. E com isso o índice de mortalidade também tem aumentado nos Estados Unidos. E, felizmente, no Brasil, nós já podemos comemorar quase 3.000 cidades que não tivemos nenhum óbito da Covid agora, a partir de 15 dias para cá. Por que eu falo isso? Porque, claro, isso impactou totalmente na vida de todos nós, empresários, comerciantes e todos aqueles que procuram o desenvolvimento do nosso país.
Então, eu acredito que o Brasil, até o final do ano, nós deveremos estar numa condição, principalmente em relação à pandemia, muito melhor do que a situação tão angustiante que vivemos até hoje, até há pouco tempo. O nosso tema aqui é a questão da infraestrutura. E eu gostaria aqui, então, de falar um pouquinho, e eu vou me ater aqui à leitura para depois, então, poder entrar nas perguntas e respostas. Preciso registrar aqui aos senhores e senhoras que, antes de ingressar na vida pública, tive meu próprio negócio. Um lojista que, como vocês, acorda cedo para abrir a porta do estabelecimento comercial, que gera emprego e paga religiosamente seus impostos. Experiência essa que me ajudou muito na minha caminhada como parlamentar. Estou e me sinto, portanto, aqui com todos vocês em casa. Como indica o escopo dessa iniciativa da Confederação Nacional de Diretores Logísticas, temos grandes desafios para promover a retomada econômica. Mesmo ainda não tendo vencido a pandemia, e não temos calcular quando isso será possível, é bom que se diga, se faz necessário olhar adiante, olhar mais à frente, porque essa é, sim, uma exigência social. Com toda certeza, a pressão social é muito maior do que a pressão pelas respostas econômicas. Temos quase 15 milhões de desempregados e uma nação voltando a contar os nossos famintos. Desta forma, o conceito que regramos nesse momento é o de perseguir a retomada, sem, no entanto, nos esquecermos dos cuidados essenciais com a nossa gente e proteger e salvar vidas. O amanhã de ontem é agora. O setor empresarial logística, ao longo da história, tem contribuído de maneira significativa na geração de emprego, no volume de transações financeiras, na concessão de crédito e serve de termômetro para toda a cadeia produtiva nacional. Até porque ninguém mais do que vocês querem vender mais, ninguém mais do que vocês querem empregar mais, ninguém mais do que os lojistas brasileiros querem comercializar quantidades por menor preço. Absolutamente ninguém. E para que isso aconteça, a economia brasileira precisa ser cada vez mais forte e mais competitiva. É fundamental que tenhamos um alicerce robusto, formado às nossas bases. E é onde entra a nossa infraestrutura. Senhoras e senhores, investir em infraestrutura é o caminho e a experiência de 30 anos como parlamentar dedicado a esta causa me possibilita dizer que a atração de investimentos permite a geração de empregos, promove o crescimento econômico e sustenta o aumento da competitividade no país, tanto no mercado interno como no externo, e ainda a melhoria em serviços públicos à sociedade, o que todos nós desejamos. E olhe o tamanho desse desafio, principalmente por estarmos num país continental. Estudos apontam que se faz necessário um investimento anual no Brasil na ordem de 339 bilhões até o ano de 38. Isto tudo para elevar a qualidade e disponibilidade doméstica e colocar a infraestrutura do Brasil entre os 20 melhores do mundo, no ranking de competitividade global do Fórum Mundial Econômico, que foi agora há pouco mostrado para todo mundo. O relatório elaborado pela consultoria Pesco Economics estima que os investimentos no setor caiu 122 bilhões para 115 bilhões em 2020, devido à pandemia do coronavírus. Esse valor correspondente a uma fatia proporcional a 1,55% do PIB do Brasil.
Mas nem tudo são notícias preocupantes. Para 2021, a projeção é que o valor suba para 137 bilhões, ou seja, 1,69% do produto interno bruto, recuperando o nível de 2019, mas ainda num patamar muito baixo e abaixo do pico do início dos anos 2000. Portanto, senhoras e senhores, é necessário um esforço urgente de ampliação e de melhoria da qualidade da infraestrutura existente no Brasil. E isso não envolve apenas atrair investimentos, envolve também gestão. Por isso eu quero aqui saudar, mesmo não estando presente, o ministro Tarcísio Freitas, profundo conhecedor da infraestrutura brasileira, com suas necessidades de criatividade, grande capacidade de trazer para o setor importantes iniciativas, inovações importantes que estão salvando o setor da estagnação. No Congresso Nacional, com certeza, o ministro tem encontrado, na nossa frente parlamentar em especial, importantes aliados para o fortalecimento de marcos regulatórios que garanta segurança jurídica para um bom ambiente de negócios, que é o que irá atrair investimentos e, claro, investimentos imprescindíveis. Neste momento, por exemplo, estou relatando um projeto que julgo fundamental, que são os regulamentos para o lançamento no mercado das debêntures da infraestrutura, pelo qual esperamos captar recursos para a implementação de projetos de investimentos na área, driblando esse momento de dificuldades fiscais que o Brasil enfrenta. Algum ruído aqui, outro ali, mas com certeza vamos encontrar o equilíbrio dos debates para aprovar esse projeto. O projeto de lei número 2646 de 2020, de autoria de 11 deputados, tendo como primeiro signatário o deputado João Maia, do meu partido, o PL, relatado na Câmara pelo deputado Arnaldo Jardim, aqui de São Paulo, integrante da nossa frente parlamentar. Existem tantos outros projetos que estamos trabalhando no sentido de fazer com que o Brasil possa, o mais rapidamente possível, dentro da normalidade que o momento nos impõe pelas restrições, principalmente sanitárias, que são necessárias e é importante afirmar, perseguir o caminho do desenvolvimento, da paz e da justiça social. Feitas essas observações, quero ressaltar o nosso compromisso, o compromisso da nossa frente parlamentar em seguir encontrando os melhores caminhos para que a nossa infraestrutura de transporte possa dar sustentação a uma logística cada vez mais eficiente. E vocês, lojistas, podem contar com todos nós. Finalizando, quero aqui, e aproveito essa oportunidade para renovar o meu agradecimento aos empreendedores e trabalhadores de todos os segmentos da infraestrutura, que durante toda a pandemia jamais pararam de trabalhar, tampouco descansaram de sua missão de construir um Brasil mais próspero e justo. Agradeço e me coloco à disposição agora para que a gente possa estar aqui respondendo as perguntas. Muito obrigado. Convidar a deputada federal Paula Belmonte, por favor, para que venha ocupar o seu lugar no palco. Por favor, deputada. Os convidados que estão aqui conosco, nesse palco, recebem agora, em nome do Sistema CNDL, o nosso agradecimento por suas ilustres presenças. Lembro a todos a importância de seguirmos os protocolos de segurança, o uso da máscara, o distanciamento. Aproveito novamente para agradecer a audiência que está fantástica, nos acompanhando pelo canal do YouTube da CNDL. E a primeira pergunta desse painel será feita pelo presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, Geraldo Delfalco, a quem passo a palavra. Alô, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer inicialmente
ao José César da Costa, presidente do CNDL, por estar aqui nesse evento, né? E dizer que realmente o setor comercial na sociedade é muito importante. Nós temos que nos orgulharmos de participar desse segmento. Deputado Wellington Fagundes, atual presidente da Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura, FRENLOG. A minha pergunta é a seguinte: como o Congresso Nacional vê a questão da infraestrutura na melhoria do ambiente de negócios, o que tem sido discutido no Senado Federal? O que o senhor destaca sobre esse tema que impacta a economia do país e diretamente o setor de comércio e serviços? Primeiramente, eu acho que é importante destacar, além da grandiosidade do nosso país, nós somos um país ainda rodoviário. O maior volume da carga transportada no Brasil se dá pelas nossas rodovias. E rodovias, algumas delas concessionadas com boas condições. Mas a própria CNT tem o levantamento anual da qualidade das nossas rodovias e a média das nossas rodovias é de uma manutenção relativamente precária, né? Ainda temos uma malha rodoviária relativamente pouco duplicada e isso tudo eleva o custo de forma muito forte para que o produto possa não só ser exportado, como também ser importado e chegar no consumidor. Temos que colocar nesse aspecto também o custo que o Brasil tem de ser um país rodoviário com o número de acidentes. O Brasil é um país que nós temos o volume de mortes por ano maior do que muitas guerras. E isso impacta diretamente também no custo do Brasil, porque cada acidente, a perda de vidas, e normalmente a maioria delas de trabalhadores, que estão, ou seja, transportadores, ou pessoas que estão no dia a dia nas nossas estradas. E isso também nós temos um problema no número de acidentes urbanos também muito grande. E vai impactar diretamente lá no custo de bilhões que o país tem que arcar com a saúde. Sem falar também nas sequelas de milhares de pessoas que às vezes ficam inabilitadas para o trabalho, tudo isso impacta no custo. Temos que falar que o Brasil evoluiu um pouco no transporte aéreo. As concessões que foram feitas nos nossos aeroportos melhorou a competitividade, mas hoje nós já estamos regredindo também, porque a concorrência das empresas de transporte aéreo praticamente diminuiu muito e a maioria delas passa por problemas sérios. Isso tudo agravado também pela questão da pandemia. Em termos de transporte ferroviário, é bom dizer que o Brasil já teve 35 mil quilômetros de ferrovias há muito tempo atrás, 50 anos atrás, e hoje nós temos aproximadamente 15 mil quilômetros de ferrovia. Agora, o ministro Tarcísio lançou o Setembro Ferroviário, né? É uma expectativa muito grande. Nós estamos votando também no Congresso Nacional o marco regulatório das ferrovias. O senador Jean Paul Prats é o relator, está na pauta, pode ser que votemos amanhã, e isso permitirá com que o Brasil possa também fazer ferrovias através de autorizações. Acreditamos que isso trará muito mais dinamismo. No meu estado, Mato Grosso, nós tivemos a primeira experiência
porque levamos a proposta, mudamos a Constituição estadual, foi regulamentado pelo governo do Estado e já fez agora o chamamento público para a primeira concessão ferroviária por autorização no país, que é o avanço da ferrovia de Rondonópolis, que é a minha cidade natal, a Cuiabá e até Lucas do Rio Verde, 800 quilômetros aproximadamente dentro do estado. Rondonópolis é o maior terminal ferroviário da América Latina. A ferrovia que sai de Santos, a ferrovia Ferronorte, chega até Rondonópolis. Por incrível que pareça, essa ferrovia no Mato Grosso, e na entrada até chegar a São Paulo, a velocidade dos trens é de média de 80 km por hora. Chegava em São Paulo 12 km por hora, porque a malha paulista é uma malha muito antiga e que precisava de muitos investimentos. O ano passado conseguimos, então, aprovar a renovação da malha paulista, onde os investimentos estão sendo feitos e a expectativa é que essa ferrovia possa ter duplicado a sua capacidade, além desse avanço que eu disse. Isso será muito importante para o Centro-Oeste, mas também a ligação de São Paulo, que é o maior porto da América Latina, onde os investimentos estão sendo feitos. Eu vou concluir de ferrovias, outras tantas que estão sendo construídas no Brasil. Agora há pouco também estivemos lá em Mara Rosa, com o presidente da República, onde foi também lançado a ferrovia FICO, que é a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que liga a Norte-Sul, até Itaqui, no Maranhão, então ligando Mara Rosa, em Goiás, chegando a Mato Grosso, em Cocalinho, Nova Nazaré, até Água Boa. É uma expectativa muito grande para todos nós do Centro-Oeste ver essa ferrovia concluída. A previsão, essa ferrovia é a primeira ferrovia a ser construída no Brasil por uma troca de investimentos, ou seja, investimento cruzado. A renovação da ferrovia Carajás e também de Minas, Espírito Santo, vai fazer com que a Vale do Rio Doce construa essa ferrovia, ao invés de pagar a outorga, será feito o investimento diretamente pela Vale do Rio Doce, como um investimento privado, mesmo que a concessão seja uma concessão pública. Então, inovações que nós estamos tendo nessa área, que eu acredito muito que poderemos ter, então, e precisamos ter esse avanço em todas as ferrovias, porque também é um meio de transporte mais seguro, mais barato e com menos impacto ambiental. Temos outra ferrovia também, que é a ferrovia Ferrogrão, que vai integrar a região norte de Mato Grosso até Miritituba. Esperamos que essa ferrovia também possa ser construída. E falo isso exatamente porque estamos no centro-oeste do Brasil, que somos hoje o maior produtor de grãos, maior exportador de proteína animal, e nesse momento de crise, sem dúvida nenhuma, o agronegócio tem ajudado e muito o Brasil. Sem falar na área mineral e outras áreas que poderíamos falar. Então, eu creio que esses investimentos na infraestrutura, no momento de crise econômica, sem dúvida nenhuma, que é o que o país precisa para que a gente possa ter a nossa retomada da economia. Agora, acabamos de aprovar, inclusive, um projeto que eu relatei, que foi o documento de trânsito eletrônico. Essa medida provisória que foi aprovada, ela retira segundo o Ministério dos Transportes, mais de 30 documentos. Ou seja, o caminhoneiro, para transportar uma mercadoria para qualquer lugar, ele precisava vencer precisa ainda vencer a burocracia, emitindo documento para poder fazer o transporte de uma carga. Então, hoje pela manhã, foi editado foi publicado no Diário Oficial essa medida, que eu acredito que vai ajudar muito, principalmente para os lojistas, porque hoje muita mercadoria que tem que sair de um centro para outro, o custo dessa burocracia é muito violento.
Outra questão que eu quero aqui, para encerrar, poderíamos falar tantos outros, é a questão da segurança jurídica. O Brasil, infelizmente, nós temos um problema muito sério, que as nossas concessões rodoviárias e ferroviárias, as concessões no Brasil, que são investimentos normalmente de longo prazo, 20, 30, 40, 50 anos, ele muda, os contratos têm a possibilidade de mudar de acordo com o que muda o governo. Eu apresentei uma emenda constitucional, que é a emenda exatamente da segurança jurídica, que transforma todo o contrato público de concessão não mais nenhuma política de governo, e sim em uma política de Estado. Espero que essa PEC possa ser aprovada, está tramitando, não conseguimos ainda, não é fácil, né? Hoje, porque na pandemia a prioridade está sendo feita, principalmente os projetos da pandemia. Mas apresentei também um outro projeto que é a PEC número 1, agora dessa legislatura, também que autoriza com que todos os recursos das concessões públicas, 70% desses recursos sejam investidos na própria infraestrutura. Não vá mais para o caixa do governo, porque realmente tudo que vai para o caixa do governo acaba sendo custos, despesas, salário, manutenção e tudo mais. Então, essa PEC, PEC número 1, também está tramitando. Espero que ela tenha, e aí conto com o apoio dos parlamentares também, para que a gente tenha essa aprovação o mais rápido possível. Então, é basicamente isso que eu gostaria de colocar, mas espero que o Brasil possa, além das concessões que estão sendo feitas, investir de forma mais expressiva na nossa infraestrutura para que a gente tenha mais competitividade. Obrigado, senador. Eu vou passar a palavra agora ao presidente da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, Leonardo Severini, que faz uma pergunta à deputada Paula Belmonte. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu digo que eu estou muito feliz em vê-la aqui, deputada, e quero, em nome do setor, sempre que eu a vejo, parabenizá-la e agradecer todo o empenho seu em relação às nossas pautas. Recentemente, o nosso presidente da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, deputado Efraim Filho, protocolou um projeto de lei 05 de 2021, que reza a extensão dos benefícios concedidos ao setor de comércio e serviços, da mesma forma como são tratadas as indústrias, né, com extensão até 2032, e a senhora prontamente assumiu a relatoria do projeto. Então, eu quero lhe agradecer muito em nome do setor. Isso vai ser muito reconhecido. Gostaria de ouvir suas palavras com relação a quais seriam as possibilidades de impacto que a senhora vê com a aprovação desse projeto, que hoje se encontra na pauta do plenário da Câmara dos Deputados, de que forma que a senhora veria que isso impactaria positivamente no nosso setor e na sociedade. Muito grata. Boa tarde a todos. Que Deus nos abençoe. Dizer que, para mim, é sempre uma alegria estar no meio do setor produtivo, no setor que, vamos dizer assim, segura o piano, segura o Brasil e faz com que o Brasil caminhe. Né? Então, assim, nós temos aqui, falando especificamente mais do varejo, temos aqui o representante do setor atacadista, nós temos aqui também da construção civil, da qual eu também sou empresária da construção civil. Já vi algumas pessoas aqui também do Distrito Federal. Dizer que o nosso reconhecimento ao setor produtivo é imenso. Quero, antes de responder a palavra do senhor, eu quero assim dizer que o evento está muito bonito, né? Arborizado, a gente está na primavera, né? E que a gente traga essas primaveras para dentro do nosso coração também, porque eu tive a oportunidade de morar fora alguns anos no país e a gente vê que essas estações do ano são tão marcadas e isso reflete no povo. E que a gente possa refletir também, nesse momento pós-pandemia, mais alegria no coração, mais esperança, para que a gente possa caminhar e fortalecer o nosso Brasil. E aí, nesse sentido, eu aqui já me introduzo essa aprovação desse PLP,
PLN número 5, que é do deputado Efraim, do qual nós tive a honra de relatar na Comissão de Justiça, e hoje está na pauta para que a gente possa aprovar, o plenário aprovar, com a relatoria do deputado da Vitória, aprovar essa prorrogação desse benefício. Nós não estamos inventando roda, isso que é importante deixar claro. Alguns membros do governo começaram a questionar isso, e nós não estamos vendendo roda, nós estamos exatamente fazendo uma questão de justiça para todos os outros setores. Todos os outros setores têm 15 anos e esse setor atacadista só tinha 5. Então, nós vamos estar aí dando uma previsibilidade, nós vamos estar dando para o setor um planejamento, nós vamos estar dando o que foi falado aqui brilhantemente pelo senador, segurança jurídica, para que todo o setor ele possa continuar investindo no Brasil. É fundamental que a gente possa entender que ontem eu vi uma reunião de um determinado partido, e naquela reunião a pessoa falava assim: a gente tem que esfolar a cara do seu patrão, nós temos que ser contra o empresariado. Quanto a nossa população estivermos pensando desse jeito, nós não vamos sair do lugar. Porque, como eu disse aqui para os senhores, somos nós, eu me coloco também como geradores de emprego, a geração da economia. Quem dá dinheiro para o governo somos todos nós. E, nesse sentido, também quero aproveitar para falar a respeito, principalmente aqui nós estamos falando da questão do varejo. Nós tivemos recentemente aprovado pela Câmara e também pelo Senado Federal e sancionado pelo Presidente da República, num momento de pandemia, e no momento ali que estávamos no auge, um projeto que fazia com que todas as grávidas eram afastadas do mercado de trabalho. E, senador, são leis, e eu, como mulher, eu tenho muita tranquilidade de estar falando sobre isso. Além de ser mulher, sou mãe de 6 filhos e sei o que uma gestação é. O que gestação não é doença. Gestação é milagre. Gestação é força. E nós tirarmos todas as mulheres do mercado de trabalho sem nenhum estudo científico não é justo, principalmente agora. A gente está fazendo legislações que muitas das vezes dificultam a entrada da mulher no trabalho. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E nesse sentido, nós entendemos toda a questão da segurança sanitária, mas também entendemos que, como eu disse aqui, nós precisamos dar uma resposta, porque até então, quando esse projeto tinha sido aprovado, ele estava todo respaldado por uma medida provisória, que é a 1045, que chama o Programa BEM. E agora, dia 27 de setembro, não, dia 27 de agosto, infelizmente, houve algumas inovações que, para o meu ver, como parlamentar, como empresário, eu acredito que a MP trouxe, a Câmara inovou em algumas situações, principalmente na possibilidade dos nossos jovens entrarem no mercado de trabalho, nas relações trabalhistas, mas, infelizmente, o Senado não entendeu assim e rejeitou a medida provisória. E essa conta foi para onde? Foi parar na conta de todos nós. E aí, estamos aí com todos os empresários pagando uma conta do qual muitas mulheres grávidas querem retornar ao trabalho, e muitas das vezes, quando a gente fala de um empresário que tem 200, 300, isso o impacto é muito pequeno, mas quando a gente fala do pequeno varejista, a gente sabe que isso tem um impacto monstruoso. E hoje, eu estou aqui dando essa satisfação para os senhores, hoje nós estamos aqui protocolando, eu acho que eu cheguei atrasada até por isso, que estávamos numa reunião, para que a gente protocole o relatório desse projeto que regulamenta essa lei. O que vai acontecer? Já aproveito aqui para antecipar o nosso relatório, que já está na pauta, inclusive de hoje também, lá no plenário, para que a gente possa fazer com que todas as mulheres grávidas se sintam seguras no seu retorno de trabalho, na imunização. Então, elas têm a possibilidade não, elas terão que voltar depois das 2 vacinações, lembrando sempre que eu tenho respeito absoluto pela liberdade de escolha da vacinação. Eu acho que isso nós somos adultos o suficiente e pagamos a conta suficiente para a gente decidir se a gente quer ou não ser vacinado. Mas, se ela não quiser ser vacinada e não há possibilidade desse retorno
de trabalho remoto, ela terá que assinar um termo de compromisso e voltando ao mercado ao trabalho. E caso não há possibilidade de não ter acesso à vacinação, os 2 ciclos de vacinação, do qual o governo já também se posicionou que tem vacinação para todas as grávidas, nós temos uma projeção de 2,5 milhões de grávidas, a gente vai estar fazendo uma extensão do auxílio maternidade, para que isso também não fique na conta do setor produtivo. Então, esse projeto, depois eu compartilho lá nos grupos de WhatsApp, para que vocês tenham acesso ao relatório, para que a gente possa estar fazendo. Eu ainda me estendo aqui mais uns minutos, porque o tema que foi pedido para que eu falasse era a transformação política e comércio pós-pandemia. O que eu quero dizer em relação a isso, e me apresentando, aproveitando a oportunidade para me apresentar, meu nome é Paula Belmonte, eu sou aqui do Distrito Federal, trabalho também, eu vi o senhor falando da família do senhor, varejista, eu tenho pais que foram comerciantes, mas trabalho também na construção civil. Mas o mais importante, eu sou uma cidadã brasileira que acredito nesse Brasil. O mais importante é que eu sou uma mãe que acredito no futuro do país. E por isso, eu olhando aqui esse desafios do varejo, rapidamente eu li aqui e vi um dado muito importante, que a respeito que vocês trazem, né, uso da tecnologia, gestão, inovações de gestões, um dos grandes desafios do setor, e do setor, eu acredito, de todos, que hoje, atualmente, nós temos uma dificuldade de 40% de mão de obra qualificada. O senhor já ouviu eu falar algumas vezes de educação, todas as vezes que a gente está junto, a gente fala de educação. E aí eu faço um apelo para os senhores. Eu nunca fui política, estou na política porque eu acredito numa política realmente compromissada com o povo, mas a gente precisa, nós do setor, abraçarmos algumas causas. A primeira causa é a educação, porque hoje nós ficamos aí quase 2 anos quase 2 anos com as escolas fechadas. Hoje nós temos um número imenso de evasão escolar. Aqui no Distrito Federal nós estamos falando de 30% de evasão escolar no Brasil inteiro. E cadê a mão de obra qualificada? Se hoje nós temos, presidente, 40% de dificuldade, daqui 10 anos, eu vou dizer para o senhor que estaremos com 70%. Então, precisamos, nós do setor produtivo, entender que a educação faz parte do desenvolvimento econômico do nosso país. É a única maneira de nós tirarmos o Brasil, muitas das vezes, da opressão que nós sentimos, muitas das vezes, da insegurança jurídica. Então, eu faço aqui um pedido ao setor, mais uma vez, toda a oportunidade que eu tenho, e um apelo, como cidadã brasileira, como alguém que quer, sim, trabalhar para um Brasil melhor. Não estamos aqui nem defendendo direita e esquerda, estamos defendendo o povo brasileiro, a integridade, a dignidade e defendendo esse Brasil que é, sim, abençoado por Deus. E que a gente possa abraçar a educação e dando oportunização para os nossos jovens como em primeiro emprego. Muito grata, estou aqui inteiramente à disposição dos senhores e contem, sim, com o nosso parlamento, porque quero deixar também um registro aqui de uma observação. Antes, senador, de entrar na política, eu tinha um preconceito, sinceramente. Todo político é ladrão, nem quer saber do povo. E o que eu vi são muitas pessoas valorosas dentro do parlamento. Eu conheci algumas pessoas valorosas dentro do parlamento. E nós precisamos nos unir para que a gente possa dar cada vez mais apoio a essas pessoas, para que cada vez mais a gente tenha desenvolvimento no país. Contem conosco e fiquem com Deus. Grata. Muito obrigado, deputada. O senador Wellington Fagundes, em virtude de compromisso de última hora, terá que se ausentar. Na saída, senador, o senhor ganhará de presente uma lembrança da CNDL por sua presença aqui conosco. Eu quero agradecer a todos e até aqui, Paula, concordar com você, dizer que eu sou o relator do orçamento na área da educação para o próximo ano. Agora há pouco estava lá com o pessoal do Ministério da Educação. Ontem tivemos uma longa reunião com o ministro Paulo Guedes, exatamente discutindo os investimentos que vamos fazer, principalmente para trazer de volta as nossas crianças na escola com segurança. É importante dizer que nós aprovamos também o Fundeb, praticamente vai dobrar os recursos da educação básica no país. Isso também é fundamental, porque o Brasil,
acima de tudo, investiu nas nossas universidades, é importante, mas nós precisamos investir nas nossas crianças. Investir no ensino básico e investir no ensino profissionalizante, porque um jovem, quando ele tem uma profissão, ele já começa a ter o ganho e poder sustentar a si próprio e, às vezes, já ajudar a sua família. Mas também o trabalhador brasileiro, do modo geral, né, precisa dessa formação, porque o mundo cada dia mais está tecnológico, cada dia mais competitivo, e o nosso trabalhador precisa estar atualizado, né? E, por isso, a parceria também com todo o Sistema S é fundamental no Brasil, né? E entra governo e sai governo, sempre tem aquele foco. Vamos tirar um pouco de recurso do que está dando certo, né? Que é principalmente o Sistema S, que é um sistema que funciona muito bem no Brasil. Precisa aperfeiçoar? Tudo precisa aperfeiçoar, mas não podemos permitir que o governo, independente de qual seja a sua ideologia, tenha essa voracidade de buscar os recursos do local, principalmente, que está dando certo. Muito obrigado. Obrigado, senador. Antes de terminar esse painel, eu gostaria de fazer uma pergunta em nome da CNDL para os dois presidentes, Geraldo Delfalco e Leonardo Severini. Senador, se o senhor quiser se ausentar, fique à vontade. Muito obrigado por sua presença aqui. E eu farei uma mesma pergunta aos dois, porque nós vimos que durante a pandemia os setores foram muito afetados. Então, eu gostaria primeiro de saber como o setor de cada um de vocês foi afetado por essa pandemia e, com relação à infraestrutura, pós-pandemia, quais são as principais demandas? Bom, a pandemia, de uma maneira geral, fez com que nós, do setor de material de construção, nos mexêssemos. Parece que foi assim uma espetada, né? E aonde quem estava confortável, na zona ali de conforto, precisou fazer alguma coisa. O primeiro momento foi de desespero, porque como a gente não pertencia ao setor essencial para a sociedade, a medida seria que se fechassem todas as lojas, mais de 130 mil lojas, o que também faria com que a indústria parasse e transportes e a sequência disso. Então, esse primeiro momento fez com que a classe se unisse mais, em parceria com a UNEX também e outras entidades, conseguíssemos mudar para que o setor fosse de atividade essencial. Isso foi um alívio, mas em seguida vem a forma de vender, né? Aí nós temos que aprender como fazer por internet, online, WhatsApp, outros meios. O cliente ficou em casa e começou a pesquisar muito mais sobre todos os setores. Então, isso foi assim um momento que eu acho que antecipou 5 anos, pelo menos, do comportamento tanto do cliente quanto do empresário. Então, tem um lado positivo, embora a pandemia a gente não possa imaginar nunca como positivo, né? Que ceifou muitas vidas e ainda está aí com ameaças em alguns países que nem foram vacinados ainda. Pois bem, o que isso gerou, por exemplo, em termos de infraestrutura, demandas, é que o Brasil ele é muito plural, né? Se eu pegar cada região que a gente pesquisa lá na Anamaco, e eu pegar a região, por exemplo, lá do Pará, o transporte do material é feito por hidrovias, fluvial. E os portos precisam ser modernizados, precisa ter conexão com estradas ou até ferrovias. As nossas estradas também, 60%, como disse o senador, não são uniformes no país. Muitas ainda são sem asfalto, né, de chão. E para o lojista entregar e o cliente ficar feliz ao receber o material,
isso é uma penalidade muito grande, porque o material às vezes não chega inteiro, tem que voltar, tem custo de manutenção desses veículos. Então, acho que precisa realmente haver os investimentos prometidos. Eu reconheço muito o trabalho do ministro Tarcísio de Freitas. Eu acho que há muito a gente não via isso. Também reconheço no governo um patriotismo que também não via desde que eu era criança. E a gente tem o país como a casa da gente, né? Você cuida bem da sua casa dentro e tem que cuidar do país como a sua casa também fora. Então, essas demandas, né, que a infraestrutura envolve telefonia, internet, rodovias, ferrovias, elas precisam ser uniformizadas. Precisa ter um padrão. Tem estados que têm mais recursos e você tem todas essas infraestruturas bem estabilizadas. Mas temos que buscar isso em todo o país. Como disse a deputada, né? Eu também acredito muito, sou muito otimista no Brasil, conheço alguns países também fora e a gente vê como é diferente, né? A cada cidade você tem um porto, uma estação férrea, uma forma de andar por caminhões, e a gente sonha ver isso também aqui. É isso que eu tenho a dizer a vocês. Muito obrigado. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu acho que seria interessante eu apresentar o setor a todos vocês. Muitos de vocês podem não estar familiarizados. O setor nosso atacadista distribuidor é um setor constituído basicamente por empresas que distribuem e capilarizam produtos basicamente mercearis. O que são os produtos mercearis? São categorias de produtos de consumo classificados como abastecimento do lar, como alimentos, como produtos de higiene pessoal, como produtos de limpeza, produtos de bazar também. Nosso setor é um setor descentralizado, possui lideranças locais nos estados, razão pela qual a gente clama pela aprovação do projeto de lei 05, porque com a aprovação desse projeto, basicamente existe uma certa remissão estadual de algum imposto sobre consumo, que é basicamente desses produtos. Para que haja essa remissão, parte dessa remissão do imposto do ICMS, no caso, existe contrapartida de investimento, contrapartida de empregabilidade, de contratação. Então, é justamente em função dessa descentralização e dessas contrapartidas que existem localmente, é que a gente clama para que os benefícios sejam estendidos da forma como foram realizados aí com as indústrias. Os nossos produtos, o que a gente vende é que é essencial. Nós sempre dissemos, nós não somos essenciais, o setor atacadista não é essencial. Ele distribui para o pequeno varejo, para lojas que ficam geralmente nos bairros, pequenos mercados, ele distribui esses produtos que são essenciais, né? Então, justamente com a pandemia, houve uma mudança muito grande nos hábitos familiares, houve a quarentena, né? As famílias tiveram que passar a ficar mais dentro de casa, se cuidarem, e justamente por ficarem dentro de casa, deixaram de comer fora do lar e passaram a comer dentro de casa. E com essa mudança na forma do consumo, logicamente, os mercados locais, os mercados de bairro, os pequenos mercados, começaram a ter um aumento maior da demanda e, consequentemente, nós passamos a trabalhar mais intensamente para efeito de fazer com que esses produtos essenciais chegassem nos mercados para que eles distribuíssem para as famílias. Nós não paramos um minuto durante a pandemia, inclusive, eu digo que nosso setor, aí, ao contrário de muitos outros setores, principalmente CNDL, CACB, a Brasel, que estava comigo ali, o Paulo Solmuth, sofreu muito com a questão da pandemia, em razão dos fechamentos. Nosso setor, pelo contrário, teve até um ligeiro crescimento aí. Mas um crescimento que a gente tentou fazer da forma mais tranquila possível no que diz respeito à asepsia, no que diz respeito a normas e protocolos de saúde e de respeito aí às restrições que foram
implementadas, mas justamente fazendo o nosso papel aí de distribuir os produtos que são essenciais. Agora, voltando um pouquinho para a questão do desafio logístico, o nosso setor enfrenta questões diferentes, né? Em primeiro lugar, a gente vê uma necessidade premente, principalmente nos grandes centros e nas comunidades dos grandes centros, uma carência de uma regulação maior no que tange a saneamento, no que tange a segurança e no que tange a uma forma mais simples de acesso a esses locais. Isso justamente vai baratear demais grande parte da composição do nosso custo, que basicamente é logístico, deputado. Então, uma das necessidades básicas aí do nosso setor é justamente tocar na urbanização das comunidades nos grandes centros, que é um problema crônico no Brasil, a gente sabe disso. Tá? Outro problema grande que o Geraldo Defalco, presidente da ANAMACO, aqui comentou, que é a situação dos estados mais longínquos, onde a gente vê dificuldade de locomoção, né? Onde em muitos lugares as estradas acabam não chegando e aí precisa ter um arranjo melhor no modal aí, nos modais dos transportes para complementar um com o outro, coisa que a gente vê que o ministro Tarcísio Gomes aí de Freitas está colocando a mão, está com diversas qualidades, ele é muito conhecedor do assunto, a lisura como ele implementa as mudanças que ele quer implementar, a gente acredita muito, e a forma como ele faz, a energia que ele implementa nessas mudanças, a gente tem certeza aí do sucesso. E um terceiro ponto que eu vejo muito importante colocar aqui também, é a questão da regulamentação dos nossos transportes, regulamentação das nossas operações. Como o deputado aqui estava falando, além dos 30 documentos que o motorista muitas vezes tem que levar, muitas vezes ele pode ser acometido por uma discricionariedade local, de uma autoridade que julga que ele não está cumprindo corretamente a lei, tasca uma multa nele e muitas vezes pode inviabilizar até a continuidade dele na operação. Então, 3 pontos que a gente vê muito importantes aí, que são justamente a questão da regulamentação das nossas operações, das microoperações que a gente pratica, né? A questão da urbanização das comunidades nos grandes centros e a tocada da infraestrutura nas pontas, que são os estados mais longínquos aí, os que carecem de mais investimento em infraestrutura. Acho que eu respondi aí a pergunta. Muito obrigado, senhores. Antes de encerrar esse painel, eu gostaria de convidar o presidente da CNDL, José César da Costa, para que venha ao palco, porque o presidente da ANAMACO, Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, no seu evento, homenageou o presidente José César. E naquela oportunidade o presidente não pôde estar. Então ele fará agora a homenagem que prestaria no evento da ANAMACO. Presidente Geraldo Defalco, por favor, fique à vontade. Pois é, como você não pôde comparecer, né? E a gente tem uma grande admiração pelo seu trabalho na UNEX, assim até como teve também o do Jorge, seu antecessor, trabalho espetacular. Eu quero passar em suas mãos aqui uma placa, né, de homenagem. Agora eu estou com o microfone. Vai cair isso aqui. Deixa eu ler o texto da placa. Agora acho que é desse lado aqui. É o seguinte o texto da placa. Prêmio ANAMACO 30 anos, Família, Amor e Solidariedade. A ANAMACO, Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, tem o prazer de dedicar ao senhor José César da Costa esta homenagem pela sua dedicação e liderança à frente da UNEX, a União Nacional das Entidades de Comércio e Serviços, São Paulo, 15 de setembro de 2021. Assinam o presidente do Conselho Deliberativo e diretor Geraldo Defalco e o superintendente Valdir Abreu.
Geraldo, eu agradeço, né? Infelizmente, como você disse, por estar presente num evento tão importante para o setor da construção civil. Acompanhei, né, todo o seu evento de forma remota. Hoje, né, é o valor da tecnologia nos possibilitar, não é mesmo, Severino, essa participação, mas me sinto honrado e agradecido, e tivemos essa oportunidade agora de recebê-lo na sua pessoa. Meu muito obrigado. Obrigado, Zé. Chegamos ao final deste painel Logística e Infraestrutura para o Futuro. Em nome da CNDL, agradeço ao presidente da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, Leonardo Severini, ao presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, Geraldo Defalco, e à deputada Paula Belmonte por suas presenças neste painel. Muito obrigado.